and let me kill the rest of those guys to turn me into a 29 de fevereiro de 1956. Seus pais, Diane Warnos e Leodari Pittman, tiveram um relacionamento violento e conturbado. Eles fugiram em janeiro de Keefe, que nasceu em março de 1955. Logo depois, Leo foi preso por uma série de pequenos crimes. Para evitar a prisão, ele foi autorizado e Diane aproveitou para fugir. 7 meses depois, ela deu à luz a ele. Por um tempo, Diane tentou criar seus 2 filhos sozinha, mas ela não conseguiu e logo foi pedir ajuda aos seus pais. Os pais de Diane, Laura e Eileen Brita, adotaram legalmente. Em 1966, aos 10 anos, Eileen começou a praticar atos sexuais com seu irmão Keefe. Depois, ele se matou na prisão. Eileen não chegou a conhecer seu pai. Sexo com os meninos em troca de dinheiro ou cigarros. A jovem problemática estava tendo um desempenho ruim na escola, e enquanto seus avós não tinham. Além disso, seus confrontos com seu avô ficaram ainda mais tensos. Em 1970, com 14 anos, Eileen engravidou após ser estuprada por um homem muito mais velho do bairro, um amigo do seu avô. Seus avós falaram que a criança iria para adoção, e a mandaram para a casa de mães solteiras para ter seu filho. Em 23 de março de 1971, ela deu à luz a um menino, que foi entregue para adoção imediatamente. Em 7 de julho, sua avó morreu aos 54 anos por problemas no fígado. Logo depois, seu avô os expulsou de casa. Keefe ficou com alguns amigos do bairro, enquanto Eileen saiu sozinha, usando o que conhecia para sobreviver. Aos 15 anos, ela pegou a estrada e ganhou a vida se prostituindo. Em maio de 1974, com 18 anos, Eileen, sob o nome de Sandra Crete, foi presa no condado de Jefferson por dirigir alcoolizada, conduta desordeira e por atirar em um veículo em movimento. Ela saiu da cidade antes do julgamento. No início de 1976, ela finalmente se estabeleceu em Daytona Beach, na Flórida. Em março, ela recebeu a notícia de que seu avô havia sido encontrado morto em sua garagem. Aparentemente foi suicídio. Em 4 de maio, ela se casou com Louis Gratzfeld, de 70 anos, presidente de um clube de iate. Louis era sua chance de mudar de vida, mas ela não conseguiu deixar de ser explosiva. Quando ele parou de dar dinheiro para ela, ela o agrediu com sua bengala. Louis entrou com uma ordem de restrição. Em 13 de julho, Eileen voltou a Michigan e foi presa por agressão, por ter atirado uma bola de sinuca na cabeça de um bartender. No dia 17 de julho, veio o golpe mais difícil. Seu irmão Keefe morreu aos 21 anos de câncer na garganta. Ela ficou devastada, afogou suas mágoas em álcool, e voltou direto para sua vida na beira da estrada, pegando carona com qualquer um que fosse, sem rumo nenhum. No dia 21 de julho, 2 meses depois, seu casamento com Louis foi anulado. Em 1978, aos 22 anos, Eileen decidiu que não aguentava mais sua existência. Em uma tarde, ela pegou um revólver calibre 22 e atirou em si mesma no abdômen. No hospital, ela disse aos médicos que não foi a primeira vez que tentou suicídio. Ela se recuperou do ferimento e recebeu um aconselhamento psicológico. No início dos anos 80, Eileen mudou-se para a Flórida novamente. Frequentemente ela tinha problemas com a lei. Em 20 de maio de 1981, Eileen foi detida, por assalto à mão armada a uma loja de conveniência. Ela foi sentenciada a 3 anos de prisão, em 4 de maio de 1982, mas só ficou presa por 1 ano e 1 mês. Após sua libertação, ela voltou para a vida nas ruas. Essa era uma vida que muitos não queriam compartilhar, então ela achava que todo relacionamento com homem não duraria muito. Desesperada por uma conexão, ela começou a sair com mulheres, onde teve aceitação. Em 1º de maio de 1984, foi detida por tentar passar cheques falsos para um banco. Em 30 de novembro de 1985,
se tornou suspeita de um roubo de um revólver e munição no condado de Pasco. Ela estava usando o codinome Lori Grold, que era o nome de sua tia. Em janeiro de 1986, Eileen foi presa em Miami, com seu próprio nome, por roubo de carro, resistência à prisão e obstrução de justiça. A polícia encontrou uma arma calibre 38 e uma caixa de munição no carro roubado. Uma semana depois, usando um novo codinome de Susan Blauvik, ainda em 1986, aos 30 anos, Eileen conheceu Tyria Moore, de 24 anos, em um bar LGBT, em Daytona. Naquela noite, Eileen foi embora para a casa de Tyria. Elas passaram um final de semana inteiro juntas e logo se tornaram inseparáveis. Elas viviam como nômades, mudando de casa frequentemente. De um quarto para um trailer, para quartos de motel, às vezes até para a floresta. Eileen tentou sair da vida de prostituição. Ela chegou a procurar vários empregos, mas por não ter experiência, nem escolaridade, ela nunca conseguiu nenhum trabalho. Sem oportunidade, Eileen voltou para sua vida de prostituição. Apesar do temperamento de Eileen, Tyria a chamava carinhosamente de sua esposa, e estava feliz por elas terem criado seu próprio lar. Durante sua vida inteira, Eileen se sentiu desesperada para ser amada, e ela tinha isso com Tyria. Logo, Eileen faria de tudo para não perdê-la. Em 1989, o comportamento de Eileen estava se tornando cada vez mais errático e beligerante. Ela nunca aceitou insultos, e raramente viajava sem um revólver em sua bolsa. Ela já trabalhava em beiras de estrada há mais de uma década. O desgaste do seu estilo de vida estava começando a aparecer na mulher, com agora 33 anos. Tyria trabalhava na limpeza dos quartos de motel, e a falta de grana estava causando conflitos entre o casal. Mas, Eileen estava desesperada para manter seu relacionamento, então ela faria tudo o que pudesse. Seemed like I was all she had, and I felt if I left, she wouldn't have anything. Em 30 de novembro de 1989, um eletricista chamado Richard Mallory, de 51 anos, estava indo para Daytona Beach para curtir o fim de semana. No meio da estrada ele conheceu Eileen. Ele estacionou o carro no meio da floresta, onde começaram a beber e conversar. Quando ela acordou, ela estava amarrada. Ele a estuprou e disse que iria matá-la. Desesperada por sua vida, ela conseguiu se soltar e pegar sua arma, onde atirou 4 vezes em Richard. Colocaram no carro de Richard e se mudaram daquele lugar. Logo depois, Eileen se livrou do carro encobrindo seus rastros. No dia seguinte, seu carro foi encontrado abandonado em Ormond Beach. Sua carteira e seus documentos pessoais estavam espalhados, junto com preservativos e uma garrafa de vodka. Floresta de Daytona Beach. A polícia, ao procurar o motivo do assassinato, descobriu que Richard tinha se divorciado 5 vezes, ganhando uma reputação de alcoólatra, além de paranoico e muito fixado em pornografia. Sem pistas, o caso foi arquivado. Em metros ao norte de Tampa, ele levou 6 tiros de uma arma calibre 22. Em 7 de junho, o corpo foi identificado pela arcada dentária como David Spears, de 43 anos. David foi visto pela última vez deixando seu trabalho em Sarasota. Ele planejava ir visitar sua ex-esposa naquela tarde. Charles Caskedon, de 40 anos, era um trabalhador de rodeio em Bonville. Ele desapareceu em 31 de maio, a caminho do encontro com sua noiva em Tampa. Seu corpo foi encontrado no cerca de 48 quilômetros ao sul do local do assassinato de David. Ele foi baleado 9 vezes por uma arma calibre 22, sugerindo. Em 7 de junho, o carro de Charles foi encontrado no distrito de Melria, com uma pistola automática e diversos itens pessoais relacionados como roubados. Peter Sims, de 65 anos, era um marinheiro mercante que se tornou missionário na Flórida, para visitar parentes no Arkansas. Peter nunca chegou ao seu destino. Em 4 de julho, Eileen e Tyria sofreram um acidente de carro, que foi identificado como sendo de Peter Sims. 2 vezes por uma arma calibre 22. Nas proximidades,
A polícia encontrou seus cartões, recibos comerciais e uma sacola de dinheiro vazia de um banco local. Charles Humphreys, mais sendo de Dick até dia 13 de outubro, o mesmo dia que seu distintivo e pertences pessoais foram encontrados no distrito. Walter Antônio, de 60 anos, era um caminhoneiro da ilha de Merit, que também foi encontrado. Ele foi baleado 4 vezes por uma arma calibre 22, no distrito de Brevardre. A polícia determinou que o assassino roubou de Walter seu anel de ouro, distintivo, cacetete, algemas e lanterna. Na época, os jornalistas observaram um padrão óbvio que os detetives estavam relutando encontrados na mesma região, e baleados com uma arma calibre 22. A pressão da mídia forçou as autoridades a irem a público com os retratos falados na casa de sua irmã, deixando Eileen sozinha. Durante as 3 semanas seguintes, a polícia recebeu alguns telefonemas identificando as suspeitas como Tyria Moore e Susan Blauve. Seus movimentos foram rastreados por meio de recibos de motel. Os detetives descobriram que Susan também gostava de se chamar de Lori Grold e Kemie Marsh Green. As comparações das impressões digitais fizeram o restante, designando Susan, Lori e Kemie como Eileen Wuornos, colocando-a na cena em que o carro de Peter Sims foi acidentado em julho. Mas, os oficiais ainda precisavam encontrá-la. Enquanto isso, Eileen, que agora usava o nome de Kemie, estava ocupada penhorando os itens roubados de suas vítimas, e embolsando algum dinheiro. Em 6 de dezembro, os detetives descobriram registros da loja de penhores, de itens que Eileen havia roubado de suas vítimas. Ela foi identificada, através da sua impressão digital no bilhete da loja. Com fotografias de identificação e uma lista de nomes em mãos, foi uma questão relativamente simples rastrear Eileen, embora seu estilo de vida sem raízes atrasasse a prisão por mais um mês. Em 9 de janeiro de 1991, ela foi presa em Last Resort, um bar de motoqueiros em Harbour Oaks, detida pelos mandatos pendentes para Lori Grold, enquanto a polícia acabava de construir o caso de assassinato. Tyria foi localizada. A polícia não tinha nenhuma evidência de que ela era cúmplice de Eileen em seus crimes. Tyria confessou saber de pelo menos 2 assassinatos, mas a promotoria decidiu não acusar de qualquer crime, se ela fizesse Eileen confessar. Ela prontamente concordou em auxiliar a polícia. Os policiais fizeram Tyria escrever uma carta para Eileen, onde ela escrevia o número de telefone do motel que ela estava, para que Eileen pudesse ligar para ela. Os detetives grampearam uma série de conversas telefônicas entre Tyria e Eileen, nas quais Tyria induzia a Eileen a confessar seus crimes. A primeira ligação foi em 14 de janeiro. Ao decorrer das outras ligações, Eileen começou a desconfiar de que Tyria estava traindo. I love you a lot. I don't know whether I should keep on living or if I should... No, Ty, listen. Ty, listen. What? I will cover you because you are not you're innocent. I know I am. I'm not going to let you go to jail or anything. Listen, if I have to confess, I will. Em 16 de janeiro de 1991, Eileen convocou os detetives e confessou 6 assassinatos, todos supostamente realizados em autodefesa. Ela também fez questão de dizer que Tyria era inocente. Em paralelo ao julgamento, no fim de janeiro de 1991, apareceu Arlene Prill. Arlene era uma cristã de 44 anos, de Ocala, na Flórida. My husband and I saw her picture in the paper down here and we just felt compelled from God to reach out to her. We didn't care about guilt or innocence. Arlene começou a falar sobre a boa natureza de Eileen para quem quisesse ouvir. Logo,
Elas estavam tendo conversas diárias ao telefone. Arlene ficou obcecada em visitar ele na prisão, mas ela não podia, pois elas não tinham nenhum vínculo. Foi então que em 7 de novembro de 1991, Arlene e seu marido adotaram Eileen como sua filha. Em 15 de janeiro de 1992, um ano após sua prisão, Eileen foi a julgamento pelo assassinato de Richard Mallory. A estratégia era de convencer o júri de que Eileen agiu em autodefesa. As evidências contra Eileen eram esmagadoras. Mas o momento mais doloroso veio quando Tyria testemunhou contra ela. Eileen ficou desesperada para chamar a atenção de Tyria, mas ela incisivamente caminhou até o banco de testemunhas e não fez sequer contato visual com Eileen. Quando chegou a hora da defesa apresentar seu caso, Eileen se mostrou ser seu pior inimigo. Ela se exaltou e xingou o júri. Sua advogada disse que explicou a Eileen em diversas situações que, por causa de sua personalidade, sua incapacidade de manter a calma, ela poderia colocar tudo a perder no julgamento. Alguns dias depois, Eileen sentou no banco de testemunhas como a sua única testemunha de defesa. Ela repetiu sua narração de estupro e espancamento nas mãos de Richard, insistindo que atirou nele em autodefesa, usando sua pistola somente após ele ter ameaçado sua vida. Segundo o promotor John Tanner, ela estava fazendo sua melhor atuação, ela tentava parecer uma doce mulher inocente, e em outras horas, ela voltava a ser uma mulher nervosa. Suas ações combinadas com suas palavras, apenas a fez incrédula. Ele estava determinado a colocar ele no corredor da morte, e sabia que precisava convencer o júri a isso. Well, we had to convince them to vote for death. It's difficult in any criminal case to convince a jury to vote for death regardless of the facts, but especially if the accused is a woman. Ele ainda falou sobre a confissão que ela fez aos detetives. When she ultimately gave the confession to the investigating detective, the Volusia County Sheriff Horzepa, she never once mentioned self-defense. Não foi exatamente isso que aconteceu. Eileen a todo momento durante a confissão, mencionou ter sido em autodefesa. Para ser preciso, ela mencionou ter agido em autodefesa 53 vezes. Mas, o júri recebeu uma versão do vídeo editado, com alegações de legítima defesa de Eileen excluídas. John Tanner conseguiu o que queria. Ele convenceu o juiz a deixá-lo apresentar evidências dos outros 6 assassinatos que Eileen confessou, mas não havia sido julgada desde a sentença de morte. Essa foi sua chance para obter o veredito de culpado em primeiro grau. A repórter pergunta a John se ele só tivesse a permissão para argumentar sobre o caso de Richard Mallory, se ele teria alguma garantia de ganhar o caso. No. If we had to try the case on simply the evidence of Mr. Mallory's killing, with her story of self-defense, of a sexual assault, brutal torture that she described, the jury would be hard-pressed to sort out the truth in that case. We certainly could have lost it. Sem nenhuma evidência por homicídio doloso em 27 de janeiro. Em 29 de janeiro, o júri a recomendou a morte, que Eileen sofria de transtorno de personalidade limítrofe. No dia 31 de janeiro de 1992, com 35 anos, Eileen Wuornos foi condenada à pena de morte. Até aqui, os defensores de Eileen e os promotores da Flórida tinham falhado em desenterrar qualquer estupro e agressão. Na versão oficial, Richard tinha sua ficha limpa. Michelle aparentemente não teve dificuldades em descobrir que Richard tinha cumprido 10 anos por estupro em outro estado. Fatos facilmente obtidos, ao colocar seu nome na rede de computadores do FBI. Eileen surpreendeu seus advogados ao pedir a pena de morte nos outros casos. Quando seus advogados de defesa pública se opuseram, ela os dispensou. I have made peace with my Lord, and I have asked forgiveness. I am sorry that my acts of self-defense ended up in court like this, have caused. I am prepared to die if you say... Mercy and forgiveness, but that is not what happened. I sentence you in case number 91-463
to death for the murder of Troy Burris. Case number 91-304. I sentence you to death for the murder of... Thank you. And, Okay, there will be an automatic appeal. You have the right to... I would ask that you... Okay, I'll appoint the public defender's office to handle the appeal for these proceedings are now putting concluded. somebody who was raped. A doutora Elizabeth McMahon, psicóloga de Aileen, discorda. Diz que One of the things in our law is that we do not put to death children. In my clinical opinion, o tempo, enquanto seus apelos obrigatórios se esgotavam. Em julho de 2001, aos 45 anos, Aileen compareceu perante... Durante uma entrevista na cadeia, Aileen culpa a polícia por parte do que aconteceu a ela. 3 detetives foram investigados por procurar ofertas de filmes antes do seu julgamento. Aileen escreveu que usou esse tempo para ficar em paz com Deus. I was just wondering how you're going to be, at 9:30 tomorrow morning. Are you prepared? I'm prepared. I'm all right. I'm all right with it. And how... I'm all right with it, but like I said, remember, let them know that I know that the cops knew who I was. After Richard Mallory died, I left prints everywhere, and they covered it up. And let me kill the rest of those guys to turn me into a serial killer. They're trying to make it look like I was crazy at all times, rig up the room with torture. If I said anything about I think their whole plan was to try to make it look like I was totally crazy, and so nobody would believe anything I had to say about anything, and then drive me there if they could. I suffered so bad. I was really struggling to survive. Had a lot of trays that were attempted murder and everything. I had to wash all my food off. And then one day I didn't wash my food off, and I was sick for 3 weeks, almost died. But you're okay now? I'm okay. I'm okay. God is going to be there. Jesus Christ is going to be there. All the angels and everything. And, whatever's on the beyond. I think it's going to be more like Star Trek, beaming me up into a space vehicle, man. Then I move on, recolonize to another planet or whatever. But it's whatever's the beyond. I know it's going to be good because I didn't do anything as wrong as they said. I did the right thing. And I saved a lot of people's butts from getting hurt and raped and killed too. So are you saying that you killed in self-defense or in cold blood? What do you, because you've changed your story. I'm just trying to What are you talking about? Change story on what? No, about whether it was self-defense or not. I'm not going to say it. I'm on my way to the chamber. Nothing stopping it. You can believe it. About the cops. What more do you want to say about the cops? But nonetheless, nobody ever asked me these questions. Cops were following. Let's say the cops were following you. Yeah. Let's say they were following you and they did everything that you're saying they did. Nonetheless, you killed 7 men. Yes, you did. And I'm asking you, what got you to kill the 7 men? And I'm telling you because the cops let me keep killing them, Nick. Don't you get it? Not everybody is killing 7 people. So there must have been... Running into trouble. I shoot the guy if I ran into trouble. Physical trouble. The cops knew it. Trouble because it was all in 1 year. 7 people in 1 year. Oh, well. Oh, well. But why not say now? Because I'm out of retaliation for taking my life like this and getting rich off it all these years in total pathological lying. Yeah, thanks a lot. I lost my fucking life because of it. Couldn't even get a fair trial. Couldn't even get a fair investigation or nothing. Couldn't even have my appeals right. And the cops and the system, a raped woman got executed and was used for books and movies, ladder climbs, the election, everything else. I got a big finger in all your faces, thanks a lot. A rock's supposed to hit you anyhow. You're all gonna get nuked, being told. Now I know what Jesus was going through. They've been trying to tell the truth, and I keep getting it stepped on. Concerned about if I was raped, stuff, and that's it. I'm not going to go into any more detail. I'm leaving. I'm glad. Thanks a lot, society, for railroading my... Aileen Wuornos foi executada por injeção letal em 9 de outubro de 2002.
Eu só gostaria de dizer que estou velejando com a rocha, e voltarei como o dia da independência com Jesus, 6 de junho, como no filme. Quando a cortina da Câmara da Morte se abriu às 9h29, Ellen ergueu a cabeça e olhou as pessoas presentes com expressão de surpresa, antes de fazer sua declaração final. Às 9h30, a injeção foi administrada em seu braço direito. 2 minutos 9h47, aos 46 anos de idade. Ellen foi cremada, e sua amiga de infância Dawn Bockins, que sempre esteve ao seu lado, levou suas cinzas de volta para sua casa em Michigan, onde ela plantou uma árvore em sua homenagem. Deixa nos comentários o que você gostou, quebra esse botão de curtir, e não esqueça de se inscrever no canal, sua contribuição ajuda muito. Não esquece de seguir a gente no Instagram também, tem muita coisa legal por lá.